Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Olha só, estamos começando a primeira semana de abril. Esta semana começa o quinto bimestre. É porque nós temos uma sequência de 2020 e 2021, tá ok? Olha só, essa semana nós vamos falar dos negros no Brasil. E eles começam com a escravidão, né? A escravidão no Brasil não começou lá no comecinho. O Brasil foi descoberto em 1500, descoberto não, a gente já sabe isso, né? Cabral veio tomar posse de terras que já sabia que existiam aqui. Colombo já tinha vindo 8 anos antes, ele já tinha feito essa travessia, né? E mais alguns que não constam muito direitinho da história. Olha só, aí a primeira tentativa foi escravizar os índios, né? Eles tentaram escravizar os índios, escravizaram, muitos foram escravizados, mas logo se percebeu que os índios não davam conta de um trabalho pesado, não davam conta de um trabalho pesado. Então, no primeiro momento, como a primeira riqueza do Brasil, isso a gente nunca pode esquecer, a primeira riqueza do Brasil foi o pau-brasil, depois a cana, só depois veio o ouro. Então, lá no pau-brasil, qual era o trabalho? Cortar uma árvore e levar até os navios, né? E isso não era, assim, uma coisa do fim do mundo, né? E esses indígenas se prestavam a esse serviço em troca, né, de mercadorias que vinham da Europa que aqui não tinha. Isso é verdade, né? Espelho, pente, roupas, coisas desse tipo que aqui não existia. Tá. Essas trocas, quando você troca uma mercadoria por outra, né, você chama de escambo. É uma palavra que nunca vocês podem esquecer também, escambo, ok? Então, esses índios negociavam o pau-brasil dessa maneira. E foi assim. Só que quando Portugal resolve tomar posse de fato das terras e colonizar as terras, ou seja, tomar ciência que tem uma terra, dar importância para essa terra, porque outros viriam, como vieram para cá para tomar posse também, como os holandeses, franceses, né? Portugal ficou esperto, não. Eu tenho que dar um jeito naquela terra, mas aquela terra é muito grande, né? Então ele começou dividindo o Brasil em capitanias hereditárias, que a gente vai ver, já viu, né? A gente vai ver ao longo do ano e já viu por aí atrás. Essas capitanias hereditárias foram entregues a barões, vamos dizer assim, entre aspas, entre nós, michurucos lá de Portugal, né? E essas terras eram muito grandes e eles resolveram plantar cana de açúcar, porque o açúcar naquela época não encontrava que nem hoje, que você vai no mercado e compra o que você quiser de açúcar por um preço até barato. Mas não, era um produto muito caro, não havia, escasso, né? Eles faziam açúcar de beterraba, na Europa existe uma beterraba branca, né? E de fato dizem que ela não é tão doce que nem a de açúcar e tão gostosa. Mas enfim, a cana-de-açúcar era um produto, o açúcar era um produto extremamente valorizado. Só que a cana-de-açúcar precisa de uma mão de obra pesada, né? E os índios estavam acostumados. Aí tem gente que fala índio é vagabundo. Não é vagabundo, é a cultura deles. Eles não são de trabalhar na roça, eles caçam, eles pescam, eles não precisam disso, entenderam? É diferente, eles não precisam disso. Então, por volta de 1530, 35, começa esse tráfico de negros para o Brasil, de escravos. Por quê? Porque ele precisava de mão de obra para esses senhores de engenho, certo? Então, o escravo veio a partir de 1530, 35, mais ou menos nessa fase, e veio de uma maneira esplendorosa, foi aumentando de maneira assim, milhões de negros vieram para o Brasil. Coisas que a gente tem que saber. Na África, já existia escravidão entre uma tribo e outra.
certo? Uma tribo escravizava a outra. E quando começa esse comércio com a América, o que acontece? Os caras os próprios negros da África, que já escravizavam negros de outras tribos, se torna um negócio maravilhoso para eles também, né? Maravilhoso para eles também. Então, eles adentram em território africano, caçam esses índios e vendem para os portugueses, europeus, não é só português, não. Tudo que é nação lá acaba que compra os ingleses, né? Porque houve escravos em toda a América, nos Estados Unidos também. Tanto que eu sugiro para vocês os 12 anos de escravidão, aquele filme, muito bom. Vocês deveriam assistir, né? Os 12 anos de escravidão. Aí tem um outro meio violento, mas eu gosto muito. Eu não gosto de violência, mas o filme é muito bom, Django Livre, né? É muito bom, que fala sobre a escravidão nos Estados Unidos, que ela foi muito pesada no sul dos Estados Unidos, né? Até hoje existe um racismo muito acentuado lá. Aqui também. Tá, então, e aí os detalhes da escravidão, vocês imaginam como é que era tratado esses escravos aqui, né? Aqui em todos os lugares, né? Porque assim, não é que você tinha que tratar bem o escravo não é gente. Preto não é gente. Lá naquele momento da história, preto não é gente. Então se entendia que você podia fazer o que quisesse com o escravo. Houve escravidão só na América? De hipótese alguma. Em algum momento aí eu mandei um vídeo para vocês da história da escravidão. Sempre houve escravidão. Na Europa, na Ásia. Eu estou lendo um livro agora que a mulher sai da França, uma francesa em 1600 e alguma coisa, 700, vai para a Ásia, para Oriente Médio, e ela é caçada, literalmente. Ela é uma odalisca lá do sultão, que tem 1000 mulheres lá, né? Do rei de Marrocos, vamos dizer assim, lá na África. Então, entre eles já se escravizavam, tá? Tá. Aí houve resistência, sim. Eles brigavam, formavam quilombos, matavam brancos, sempre que possível havia enfrentamentos, tá? Nenhum ser humano aceita, quando ele consegue se unir, ou as coisas passam dos limites, ele começa a brigar por isso. Tanto que eles foram libertos, né? Houve a libertação desses escravos foi aos poucos, né? Nós tivemos a lei Eusébio de Queiroz, a primeira, né, que proibiu o tráfico. Primeiro se proibiu vender escravo para lá e para cá. Depois a do ventre livre, que eram os bebês que nasciam livres a partir de um certo momento. E depois a lei do sexagenário. Depois de 60 anos você estava livre. O que faz um bebê em liberdade sozinho? Eis a questão. E um velho de 60 anos, num país cheio de escravos, e todo mundo racista até então, 90% da população racista, o que faz um velho fora de uma fazenda? Se ele sobrevivesse até os 60 anos, que era a coisa mais rara, né? E por fim, houve a Lei Áurea, né? Que foi a libertação total dos escravos, não porque eles achavam que os escravos eram bonitinhos e tinha virado gente de repente. É que o mundo precisava de gente assalariada para comprar os produtos da Revolução Industrial mesmo. Não tem ninguém bonzinho nessas histórias aí, tá? Vocês têm um mapa mental muito bom ali. Vocês vão ter sugestão de filme muito bom nesses 15 dias de aula. Espero que vocês aproveitem, porque disso vocês entenderem o racismo e os preconceitos, que tanto se discute hoje, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Se quiserem bater um papo sobre isso, estou à disposição sempre que quiserem. Vocês já devem saber isso. Por hora é só. Beijo e obrigada.